Boa tarde, a paz do Senhor, queridos irmãos. Hoje é dia 2 de 10 de 2024 e eu gostaria de trazer uma reflexão para nós, né? Com referência ao livro de Jó. O livro de Jó, ele narra a história de Jó, né? E fala que ele era um homem muito rico, muito próspero. Os idosos o respeitavam, os doutores da lei, os jovens, as crianças, todos queriam ouvir seu conselho, porque ele era um homem sábio. Tinha milhares de juntas de boi, de jumenta, e ele tinha 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. E ele nos fala que um dia o Satanás no céu veio junto com os anjos, né? E Deus pergunta para Satanás: você viu meu servo Jó? Não existe homem como ele na terra. Ele é um homem íntegro e correto e teme a Deus e se mantém afastado do mal. E Satanás pegou e falou bem assim para Deus: também você o puseste um muro de proteção ao redor dele. Está lá em 1 de Jó 10. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Estende a tua mão e tira tudo para você ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus aceita o desafio de Satanás e diz: tudo bem, pode tocá-lo, mas não toque na vida dele. Faça como quiser, tira tudo que ele possui, mas não cause dano físico. E assim ele fez. E Jó em casa, um por um, veio chegando uma pessoa e disse assim: eu estava pastoreando seus animais, veio uma tempestade e matou todo mundo. Eu estava pastoreando as ovelhas, veio um bando da cidade tal e roubou todos. Os seus filhos estavam reunidos numa casa, dando uma festa, e veio um tufão, derrubou a casa em cima deles e todos morreram. E Jó fica ali entre o desespero de cada notícia que ele recebe. De repente ele rasga o seu manto, em Jó 1:20, rasga o seu manto, rapa a sua cabeça e se cobre com cinzas. E em Jó 27, ele diz assim: nu eu saí do ventre da minha mãe, e estarei nu quando eu partir. O Senhor me deu e o Senhor me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso que aconteceu, em todas essas adversidades, Jó não blasfemou contra o Senhor. Muito pelo contrário, ele louvou ao Senhor e agradeceu, porque tudo que ele tinha foi Deus que tinha dito. E muitas vezes nós temos as coisas e não sabemos dar o devido valor a tudo que Deus nos dá. E quando nós perdemos, nós simplesmente blasfemamos, perguntamos por que Deus fez isso comigo, porque Deus age assim comigo. E novamente Satanás foi no céu. E os anjos foram, né? Satanás veio atrás. Aí o Senhor perguntou: de onde você vem? Aí ele disse: de passear pela terra e observar o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra, um homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu a sua integridade, apesar de você ter me instigado a prejudicá-lo sem motivo. O próprio Deus fala que o diabo instigou Deus a provar Jó sem motivo. Aí o diabo fala assim: tira a saúde dele para você ver se ele não amaldiçoará a sua face. Aí Deus fala para Satanás: pois bem, pode tocá-lo, mas poupe-lhe a vida. E Jó fica ali doente, Satanás toca ele e vem e causou terríveis feridas na pele de Jó, do alto da cabeça até a sola da planta dos pés. Para você ter uma ideia, Jó, ele ficava sentado no meio de cinzas. À noite ele sentia tanta dor que dava um desespero tão cruel nele que ele
não queria que chegasse a noite, porque era o momento que ele mais sentia dor, porque ele não conseguia deitar, a sua pele ardia, a sua pele estava cheirando mal, a sua pele estava apodrecida. E assim foram dias e dias, até que chegou um momento em que a esposa dele fala bem assim para ele, quando ele estava sentado no meio daquelas cinzas ali, ele raspava as crostas das feridas com um caco de telha, provavelmente porque coçava, porque doía, né? Aí a esposa dele diz assim: por que você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Aí Jó fala para ela: você fala como uma insensata, mulher. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. E na maioria das vezes nós somos assim, nós agimos assim, nós queremos somente o que é bom da parte de Deus. Se Deus nos prova, se vem uma aprovação, se vem um sofrimento, se vem uma dor de cabeça, se um plano não dá certo, nós já começamos a questionar, a reclamar. Por que Deus? Por que Deus? Nós blasfemamos, dizemos que Deus não nos ama, que Deus não gosta da gente, que a nossa vida é uma droga. Quando na verdade nós temos tudo, né? E também quando você perde tudo, quando você fica doente, eu já passei por isso, foi muito triste. E você perde as pessoas que procuravam Jó para aconselhar, as pessoas que respeitavam Jó, viravam o rosto quando ele passava, os jovens que não passavam nem perto dele, começavam a zombar dele, a cuspir nele, os amigos fogem, você fica sozinho. E como ele tinha perdido tudo e a esposa, ele não tinha o que comer, ele passava fome, às vezes ele não conseguia comer de tanta dor, porque tinha feridas até na garganta, um sofrimento tremendo, tremendo. Depois de um certo tempo, foram 3 amigos dele lá ver ele, que eram amigos fiéis, né? E naquela época, as pessoas acreditavam que tudo que acontecia em sua vida de ruim era porque Deus trouxe um castigo porque você pecou. E os amigos de Jó, ele faz de Temã, Bildade, de Suá e Zofar de Naamã vieram consolar ele, né? E durante 7 dias eles sentaram ali do lado. Eles choraram, rasgaram seus mantos, jogaram a terra no ar sobre a cabeça e sentaram-se no chão com ele. E durante 7 dias e 7 noites não disseram nada, pois viram que o sofrimento de Jó era grande demais. Agora você imagina qual era esse sofrimento, como era esse sofrimento. Você está só pele e osso, sua carne está podre, está fétida, você está apodrecendo em vida, você está morrendo em vida. E mesmo com essa provação toda, Jó não blasfemou. Jó creu na palavra de Deus. E ele creu que mesmo se Deus tirasse a vida dele, ele veria Deus na glória. E os amigos deles começam a contender com ele, falar que tudo isso que está acontecendo com ele é por culpa dele, porque ele pecou contra o Senhor. E Jó fala veementemente que ele não pecou, que ele é um homem íntegro, que ele ajudava os estrangeiros, que ele ajudava as viúvas e que ele fazia de tudo para ajudar, que ninguém que ia na casa dele saía sem nada, que ele dava comida para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, que é um dos mandamentos de Deus, né? E para você ter uma ideia, os filhos de Jó, eles, uma vez por mês, cada um fazia uma festa em sua casa e convidava todos os outros. Depois que saía da festa, Jó ia na casa dele, tinha um altar para Deus, ele ali fazia um holocausto para pedir perdão para Deus, caso os filhos dele tivessem cometido algum pecado. E ele fala, em um dado momento, ele fala: aquilo que eu mais temi me sobreveio, porque ele fazia tudo direitinho para que nada de ruim acontecesse com ele. Ele oferecia os holocaustos pela vida dos filhos dele para que Deus continuasse abençoando, porque ele sabia o valor da bênção de Deus, ele sabia o valor que é ter Deus na vida da gente.
E Deus na vida da gente é muito bom, é maravilhoso. Em meio às tempestades, Deus está ali segurando a nossa mão. E mesmo que você passe pela provação mais severa, mais profunda, mais cruel, quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós sabemos que tudo dará certo. Nós temos certeza que o Pai Celestial nos guarda, nos protege. E os amigos dele que vieram ali para consolá-lo, começaram a repreendê-lo e falar que ele era mentiroso, que ele devia assumir o erro dele, o pecado, que de alguma forma ele tinha sido injusto, que ele havia cobrado juros de alguém que ele emprestou dinheiro, que ele não tinha dado comida para os órfãos, para a viúva e pro estrangeiro. Mas e Joyce continua insistindo que não fez nada disso. E ele acaba dizendo, mas como eu vou me defender? Como eu gostaria que Deus aparecesse aqui e conversasse comigo, né? Para que ele pudesse me dizer o que eu fiz, para que eu pudesse explicar para ele as minhas razões. E os amigos dele blasfemam contra ele, falam que ele está errado, que ele não pode fazer isso. Que Deus é maior que tudo, que Deus não deve satisfação a ninguém. E muitas vezes a gente está no meio das aflições, a gente está no meio das dificuldades que nós mesmos, nós adquirimos com as nossas próprias mãos. No caso de Jó não foi isso, né? Foi uma prova entre Deus e Jó. Mas nós, os seres humanos, na maioria das vezes, a gente vai atrás do problema. A gente caça o problema com as nossas próprias mãos, a gente cava a nossa própria sepultura. E quando as consequências vêm, a gente coloca a mão na cabeça. Por que, Deus? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Mas a gente não analisa a nossa trajetória. A gente não analisa o que eu fiz lá atrás. Porque acredito eu que a única coisa certa nessa vida é que assim, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. As consequências dos nossos atos, elas vêm atrás de nós. Você pode não receber a consequência ali naquele momento, mas passam-se anos, 5, 10 anos, e você está enfrentando aquilo ali de novo, como se você estivesse num círculo vicioso. E você se pergunta, por que Deus? Por que eu? Mas você não se lembra do mal que você fez. Você não se lembra das coisas ruins. Você não se lembra que você negou comida para a viúva, para o órfão, para o estrangeiro. Você não se lembra que você tirou dinheiro de alguém atrás e ao receber um troco a mais você não devolveu. Tantas coisas que a gente faz, né, que o brasileiro gosta de tirar vantagem em tudo. E eu não me tiro dessa situação, não. Também sou assim. Esse mundo que a gente vive é cultural, a sociedade fala que a sociedade nos ensina que nós devemos sempre procurar levar vantagem. Mas Deus não é assim. Deus não é um Deus de vantagem. Jesus Cristo nos fala que se alguém bater na sua face, dê outra face para que ele bata. Se alguém te obrigar a andar com ele 1 milha, vá 2 milhas. Se um estranho te pedir a sua capa, dê-lhe a túnica também. E Pedro pergunta para Jesus Cristo, Senhor, quantas vezes nós devemos perdoar os nossos inimigos? E Jesus diz, e Pedro fala, 7 vezes? Aí Jesus fala para ele, eu te digo que até 70 vezes 7 por dia. Olha o tanto de vezes que nós devemos perdoar. O perdão que nós não damos, a mágoa que nós carregamos dentro do nosso coração, ela faz mal para nós. Ela nos envenena. Ela não faz mal para o outro. Muitas vezes o outro não está nem aí para o que aconteceu, para ele só passou. E você está agarrada ali, aquela mágoa, aquela ofensa, aquele ódio. Você está bebendo veneno que a outra pessoa ofereceu para você.
Esquece, deixa para trás, segue caminho. Se você não puder falar na hora, isso que você fez me magoou, mas eu te perdoo, vai em Deus. Fica na paz, segue. Eu aprendi isso a duras penas, porque eu era uma pessoa que qualquer palavra me magoava e eu segurava aquela mágoa. Aquela brasa quente na minha mão, que me queimava, que me destruía, e aos poucos eu acabei com uma depressão severa, anos e anos tomando remédio controlado, por guardar mágoa das pessoas. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Ensina que nós devemos perdoar 70 vezes 7. E Jó, ali no meio daquele sofrimento, ele se perguntou por que os perversos prosperam, por que é que os perversos têm riqueza e o justo, na maioria das vezes, sofre, padece, não tem quem socorre. Aí Deus aparece para ele e pergunta assim: onde que você estava quando eu criei o mundo? Onde você estava quando eu criei os alicerces do mundo? Você sabe a medida da terra e de toda a sua circunferência. Quem é você, Jó, para me questionar, me perguntar? Quem é você para querer saber o porquê disso, o porquê daquilo? Deus sabe de todas as coisas. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que a vide não dê fruto, nós temos que crer que o Senhor tudo fará para o bem daqueles que o amam. O Senhor é bom e a sua bondade dura eternamente. Deus é fiel, Deus é incrível. E só de estar na presença de Deus, eu me sinto bem, eu me sinto renovada, eu me sinto outra pessoa. Os problemas não acabaram, o cansaço. Muitas vezes se levantam os gadarenos, se levantam uns presentes da prateleira de Satanás para tentar acabar com o meu dia. Só que eu estou no início dessa caminhada e muitas vezes a gente aceita a provocação. É um exercício diário. Senhor Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor Espírito Santo, neste dia. Me mantém firme, me ajuda a lembrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não me deixe sair deste caminho, Senhor Espírito Santo. E quando chega no final do dia, eu vi que eu não consegui, eu falo: Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, porque eu não me controlei. Perdoa as minhas transgressões, perdoa os meus pecados. Perdoa a minha ira, perdoa quando eu me irei, perdoa quando eu me irritei. Lava as minhas vestes, Senhor. E nós vamos para mais um dia. E a nossa vida, assim, é de dia em dia, de glória em glória. É na presença do Senhor Jesus. É buscando apoio, é buscando consolo, mas em Deus, não nas pessoas. Porque as pessoas, elas vão nos decepcionar. Ninguém é perfeito. Eu já decepcionei muitas vezes muitas pessoas. E já fui muito decepcionada também. Isso faz parte do ser humano. O ser humano é egoísta, falível. Mas Deus é mais. Deus é mais. E houve uma transformação tão profunda na minha vida que eu agradeço a Deus. Agradeço ao Senhor Espírito Santo porque Ele me honrou. Agradeço, louvo e amo. Quero viver diariamente para o Senhor Espírito Santo, para Jesus. E para o grande Yahvé, para o grande Eu Sou. Eu deixo essa palavra para vocês. E que nós possamos, no meio das adversidades, não ficar nos perguntando: por que, Deus? Por que eu sou tua serva? Eu faço oração, eu faço jejum, por quê? De repente Deus está te lapidando para uma coisa maior no futuro. Deus quer você forte, quer você firme no futuro, para que você não caia em qualquer cilada, em qualquer palavra que te ofenda, que te magoe. Deus é tua rocha.
teu escudo protetor, tua salvação. Confia nele e ele tudo fará. Fica com Deus. Em nome de Jesus, amém. A Deus, ao Espírito Santo, ao Senhor Jesus Cristo, toda a honra e toda a glória, porque Ele é o transformador da minha vida, é através do Senhor Jesus que eu tenho vida novamente. E eu agradeço a todas as pessoas que oraram por mim, para que eu pudesse ser resgatado. Eu louvo a vida de vocês por isso e agradeço em nome de Jesus. Obrigada.